Hoje nós começamos a ler a primeira carta de São Pedro. Essa carta se inicia com uma oração de bênção. São Pedro bendiz a Deus, que por meio de Jesus Cristo nos fez nascer de novo para uma esperança viva, para uma herança incorruptível. Então essa introdução da primeira carta de São Pedro nos lembra o termo da nossa vida, o amadurecimento, a maturação da palavra de amor semeada por Cristo no mundo, que vai nos conduzindo para a conclusão, o acabamento do seu reino, tanto no mundo como em cada um de nós. Então, a esperança cristã nos faz manter os olhos fixos em Deus, na nossa meta, vivendo este mundo tendo em consideração que a verdadeira pátria, a verdadeira vida, nós encontraremos no céu. Graças à fé e pelo poder de Deus, vós fostes guardados para a salvação. Graças à fé em Jesus Cristo. Então São Pedro fala de uma herança incorruptível, porque fomos feitos filhos de Deus. A meta da nossa vida deve ser essa, para nós encontrarmos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. A vossa fé será provada como sendo verdadeira, mais preciosa que o ouro perecível que é provado no fogo. Sem terdes visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. Lembrando que no Evangelho de São João nós encontramos uma bem-aventurança quando Tomé, que não estava presente na primeira aparição de Jesus ressuscitado, agora o vê 8 dias depois. Jesus diz: acreditaste porque me viste? Felizes, bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Os que creem sem terem visto. São Pedro nos diz: sem ter visto o Senhor, vós o amais. Sem o ver ainda, nele acreditais. E isso será para nós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo em que acreditais, a vossa salvação. Outras tantas passagens da Escritura dizem a mesma coisa: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que o coração humano é incapaz de imaginar, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, o cristão vive na esperança, pela fé, pela esperança, pela caridade, que são as virtudes teologais que nos unem a Deus, que nos vinculam a Deus. Por causa da fé nós esperamos a posse de Deus mesmo, que prometeu se dar a nós, e nós nos daremos a Ele, a contemplação da verdade, a contemplação da face de Deus. Essa é a nossa esperança e é isso que nos move.
como um atleta que passa por inúmeros desafios, porque ele tem em vista o troféu, a medalha que vai receber. São Pedro nos lembra: nós receberemos uma herança, uma coroa incorruptível. Então, o segredo para não desanimarmos no caminho, para nos mantermos sempre com coragem, com determinação, é mantermos os olhos fixos em Jesus, na nossa meta, para onde nós estamos caminhando, na felicidade indizível e gloriosa reservada para nós nos céus. E no Evangelho nós temos o episódio conhecido, a versão de São Marcos, do jovem rico. E aqui, basicamente, também o problema que se põe é o da salvação. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? Depois, quando o jovem rico vai embora, cheio de tristeza, porque não era livre, porque estava apegado, porque o seu coração não estava disponível, outro senhor dominava sobre ele, no caso a riqueza, os discípulos começam a discutir entre si: mas então quem pode se salvar? A resposta de Jesus é: para os homens isso é impossível, para Deus nada é possível, tudo é possível. Para os homens é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. Então, porque o que nos salva não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Deus fez por nós. O jovem rico pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Para me salvar? Para os homens isso é impossível. O que nos salva é o que Deus fez por nós e não o que nós fazemos para Deus, porque a salvação é dom gratuito que nós obtemos pela fé. Claro, não a fé sem as obras, como nós ouvimos na semana passada de São Tiago. Mas a salvação é dom gratuito de Deus. Só que para receber esse dom, esse presente, é preciso ter as mãos disponíveis, o coração disponível. Jesus quis oferecer ao jovem rico a salvação, mas ele estava ocupado com as suas riquezas. Não havia espaço no coração dele. Então Deus nos oferece a salvação, Deus nos oferece a vida eterna, a plenitude da vida, mas é preciso que nós nos esvaziemos, como Jesus se esvaziou, como diz a aclamação ao Evangelho de hoje. Jesus Cristo, sendo rico, para nós se tornou pobre, a fim de enriquecer-nos mediante sua pobreza. Para nós é impossível nos salvarmos. Deus nos oferece a salvação, que nós obtemos mediante a fé, que opera pela caridade. Nós acolhemos a salvação, que é presente de Deus, se o nosso coração é livre, é desapegado. Então vamos pedir a Jesus que aqueles obstáculos que existem, aqueles apegos que nós temos, nós, pela sua graça, nos libertemos deles para alcançarmos a salvação. Que nós, deixando de olhar para
as coisas deste mundo, olhando para Deus, fiquemos cheios de esperança, de verdadeira esperança, a esperança cristã. E assim todos os obstáculos que se apresentam, nós sejamos capazes de superá-los para nos unirmos a Deus no céu. Amém.